Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês a minha apresentação do mestrado. Deixa eu voltar ela aqui no começo. Bom, vamos lá. O tema do meu trabalho, né, ataques cibernéticos e o risco aos sistemas de produção e serviço, uma análise na perspectiva da gestão da qualidade. Só para vocês entenderem um pouco, né, hoje em dia a gente tem aí essa transformação digital, que ela marcou muito o século XXI, porque mostrou que as empresas elas começaram a trabalhar com a internet. E isso foi revolucionário, né? E não só com a internet, mas com outros facilitadores, como computadores, smartphones, tablets. Isso deu uma nova cara para as empresas, né? E surgiram empresas inovadoras, como a Uber e a iFood. E isso caracterizou o que a gente chama aí de indústria 4.0. Dentro da indústria 4.0, a gente tem o conceito de qualidade 4.0, que é a qualidade dentro da indústria 4.0. Esse tipo de qualidade revolucionou o controle e melhoria de processos e produtos, né? Porque trouxe a identificação e diagnóstico em tempo real de problemas durante o processo de fabricação. Contudo, esses sistemas de produção conectados à internet, eles se tornam suscetíveis a ataques cibernéticos, né? Colocando em risco a qualidade do produto final e da produção. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, né, de reportagem. Então, um problema real existe, né? E aí, sabe-se que os sistemas de gestão da qualidade, eles podem contribuir para prevenir e detectar esses ataques. E a gestão da qualidade é um campo de estudo muito amplo, estão nos seus conceitos, no seu escopo, conceitos e abordagens da qualidade, sistemas de gestão da qualidade, normas, padrões, se integrados a certificações e práticas da tecnologia da informação e comunicação, a GQ pode estar aí colaborando, né, para fortalecer a resiliência dos CPS, proporcionando camadas adicionais de defesa contra ataques maliciosos. Mas isso não está ainda muito definido na literatura. Então, o objetivo do trabalho é analisar e indicar como que a GQ pode contribuir para a prevenção e detecção de ataques, destacando aí as práticas e ferramentas que fortalecem sistemas de cibersegurança. Em específico, fazer a revisão bibliográfica, né, para identificar na literatura os pontos de integração entre a GQ e a cibersegurança. Depois validar isso com os especialistas da área, né? Entender quais são as métricas de monitoramento e acompanhamento da eficácia dos CPS, bem como saber como esses sistemas se atualizam, né, e respondem às ameaças. Então, aqui, gente, o trabalho vai se justificar ao passo de que alguns autores detalham que a gestão da qualidade possui várias áreas de atuação, inclusive a cibersegurança, mas ainda é um campo pouco explorado. A área de segurança da informação tem sido estudada há mais tempo, né? Existe até uma norma para gerir isso, que é a ISO 27000, mas o que se entende hoje como segurança de CPS está amplamente ligado a detectar ataques. E tem uma carência de estudos voltados para essa segurança no ramo da manufatura, principalmente na área de gestão. Aqui é a estrutura, né, do meu capítulo de revisão teórica, eu vou passar assim bem por cima dele, não tem muita necessidade de aprofundar. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só acessar a dissertação lá no repositório. Então, aqui eu trouxe, né, uma imagem que mostra a evolução da indústria e da qualidade. Então, antes a gente tinha uma indústria que trabalhava com energia hidráulica, energia a vapor, teor mecânico. Hoje a gente tem uma indústria que trabalha com tecnologia da informação e comunicação, sistema cyberfísico, e tem os ataques. E na qualidade, antes a gente tinha o quê? Uma qualidade voltada para fazer uma contabilidade, era feito pelos artesãos. E hoje, né, a gente tem aí a grande questão de que é necessário inovar os modelos de qualidade para atender às novas exigências do mercado, né? Então, isso mostra que a qualidade ela vai se adaptando aí ao longo da história. Sobre cibersegurança, apenas uma pincelada, né?
Os CPS, eles se encontram cada vez mais presentes. Hoje em dia existem diversos tipos de ataque, né? E hoje em dia esses ataques são muito mais complexos que anteriormente. Existem sistemas de detecção de intrusão, que são os IDS, que eles auxiliam para identificar e prevenir os ataques. E a gestão da qualidade ela pode contribuir para essa identificação de ataques maliciosos. Então, é necessário explorar como normas, como a ISO 9027.000, frameworks, enfim, podem colaborar para fortalecer um ambiente organizacional que promova a segurança cyber. Só para vocês entenderem, né, a ISO 27000 é uma ISO voltada para a segurança da informação, é baseada no ciclo PDCA do Deming, né, que já é, né, uma ferramenta voltada à área da qualidade. Dentro da família 27000, a principal norma é a 27001, porque ela vai estabelecer esses requisitos para um sistema de gestão de segurança da informação, né? Ele é baseado nos pilares de confidencialidade, integridade e disponibilidade, e ele vai descrever os requisitos para a documentação do SGSI. Outra norma dentro da família 27000 que é bastante relevante é a 27002, porque ela é um guia de práticas para a gestão de segurança da informação. Aí, dentro de cibersegurança, a gente ainda tem o framework do MITRE, que é um framework que está presente na web, né, de acesso livre. Ele mostra tudo que o atacante pode fazer para conseguir invadir um sistema. Então, lá tem o caminho, né, que o atacante pode fazer para um sistema industrial, que é baseado em 12 etapas, e para cada etapa existem as técnicas que ele pode estar utilizando. Então, técnicas conhecidas, né? E isso daí é uma boa estrutura para o trabalho e para quem trabalha com isso. Mas não vou me aprofundar muito nisso também. Sobre legislação brasileira frente à cibersegurança, as nossas leis são muito recentes. A nossa primeira lei sobre cybersecurity surgiu em 2012, né? E mais recentemente a gente teve um decreto em 2023, então já tem um bom tempo que... então já tem pouco tempo, né, que existem as nossas leis. Isso mostra aí que é uma área que precisa ter um pouco mais de cuidado. Sobre qualidade, né, o sistema de gestão da qualidade, existem vários, né, como a ISO 9000, o TQM, é um conjunto de recursos e procedimentos que são implantados em uma organização para satisfazer as necessidades e expectativas das partes interessadas. Alguns autores falam que a área da qualidade na indústria 4.0 estagnou porque pouco se entende o que seria a qualidade 4.0, né? Então, existem aí pontos de vista. Será que é uma digitalização do TQM? É uma integração entre as tecnologias da indústria 4.0 e gerenciamento da qualidade? Mas o que chama a atenção mesmo é que, em momento algum, é falado sobre as vulnerabilidades dos sistemas ataques hackers, o que mostra que é preciso revisar esse tema. O TQM é uma filosofia, né? Não é nenhuma ferramenta, uma abordagem, é uma filosofia de gestão que tem aí alguns princípios, como foco no cliente, melhoria contínua dos processos, tomada de decisão baseada em fatos e dados, né? E o TQM ele tem o lado soft e o hard. O soft ele vai trabalhar aspectos comportamentais dos trabalhadores, disseminação da cultura da qualidade, envolvimento dos trabalhadores nas práticas. E o lado hard vai trabalhar aí os aspectos técnicos, como as 7 ferramentas da qualidade, né, que são bastante conhecidas. Esse lado hard tem um impacto profundo no desempenho organizacional e a indústria 4.0 apoia esse lado. A ISO 9000 é um conjunto de normas internacionais que aborda a gestão da qualidade e tem 8 princípios que são fundamentais. Dentro da família 9000, a principal norma é a 9001, porque ela vai especificar os requisitos para um sistema de gestão da qualidade. E isso é importante porque é o principal padrão para eliminar desperdício, melhorar a produtividade e eficiência, o que proporciona maior satisfação do cliente. E tem também a ISO 9004, que ela vai fornecer diretrizes para aumentar a eficiência e eficácia de um SGQ, né? Bom, o trabalho ele tem 10 perguntas, né, que regem o trabalho, né, que norteiam a pesquisa. E eu não vou ler, né, mas no trabalho que está lá no repositório, está bem descrito e vocês podem olhar. Tem 10 perguntas e 11 hipóteses.
O método do trabalho, ele foi todo baseado na estrutura do trabalho, né? Então, por exemplo, no capítulo 1 eu trouxe os objetivos específicos, né? No capítulo 2 eu trouxe as hipóteses. A metodologia que eu escolhi foi a pesquisa bibliográfica por meio do programa de pesquisa de Lakatos e a pesquisa de campo por meio de entrevistas com especialistas. Depois, o trabalho vai apresentar os resultados, né, capítulo 4 e 5, para atingir os objetivos específicos 1, 2 e 3. E os últimos capítulos, que é de discussão e conclusão, visa responder o objetivo geral, específico, mostrar as contribuições, limitações e pesquisas futuras. Só para vocês entenderem, né, esse programa de pesquisa de Lakatos, o Lakatos ele acreditava que existe um núcleo duro de princípios teóricos básicos, e em volta dele tem as hipóteses auxiliares, que vão ser testadas e elas ficam presas nesse cinto protetor. E esse é o esquema geral do programa dele. E aí ele acredita que quando as hipóteses auxiliares elas se tornam de conhecimento geral, elas evoluem, né, para o núcleo duro, e aí surgem novas hipóteses e a ciência vai caminhando dessa forma, em pesquisas, em programas de pesquisa. A revisão eu escolhi aqui essa string, né, eu utilizei o RStudio para fazer as análises, e para fazer o mapeamento científico, escolhi o software estatístico. Eu fiz algumas análises multivariadas por meio do TextMine. Tá aqui melhor descrito, vocês podem ver isso no repositório. Aí a pesquisa de campo, o instrumento escolhido foi a entrevista com o especialista, né? Foi de forma estruturada, o questionário foi validado por 4 especialistas. Os participantes foram escolhidos por indicação e pelo LinkedIn, tinham que ser pessoas com experiência em ISO 27000 e framework do MITRE. E para analisar essas entrevistas foram utilizadas técnicas descritivas e testes que quadrado para a tabela de contingência. Os resultados da parte da revisão bibliográfica, né? Então, aqui a gente mostra que teve uma evolução do estudo, né? Começou em 2002 e temos aí até hoje. São 105 trabalhos encontrados, que mostra aí uma ascensão no tema, né? Aqui são as principais palavras-chave presentes. Então, aqui a gente tem intrusion detection, cyber attack, cyber security, quality control, enfim. São as principais palavras que aparecem, né? E aí, aqui eu trouxe as tendências do tema, né? Então, isso acaba se tornando relevante, né? Porque, por exemplo, intrusion detection, anomaly detection sempre foi presente. IDS surgiu em 2003, aí se tornou presente também. Em 2007 apareceu Machine Learning, mas só foi ter notoriedade em 2021. Quality Control apareceu em 2014, mas só em 2019 que começou a ter notoriedade. Enfim, e assim a gente consegue vendo as tendências, né, dos temas. Aqui eu trouxe os principais autores, trabalhos publicados, anos de publicação, citação. Então aqui a gente tem vários autores, né, os 10 mais que tem mais quantidade de trabalho publicado. Contudo, os mais citados é esse Wells, o Ye e o Heider, que não está aqui porque ele não tem muitos trabalhos, mas ele tem bastante citação. O trabalho do Wells ele é bastante interessante, porque ele começa a explorar esse tema de cibersegurança na qualidade, né, muito importante, e depois ele dá continuidade nesses estudos, né, nos anos seguintes. E o Ye também ele é muito importante, porque ele foi o pioneiro, foi a pessoa que trouxe esse assunto, né? Foi o primeiro trabalho encontrado, e ele fez algumas pesquisas sobre isso. E o Heider, em 2017, também ele fez um trabalho que teve muitas citações. Então, eles são os principais autores, tá? No mapeamento científico, eu fiz análise fatorial na estatística, e aí eu dividi os artigos, todos os 105, né, em 4 fatores, e eu nomeei os fatores baseados nos termos que apareciam. Então, eu tenho um fator de controle de qualidade, controle de sistema, vulnerabilidade. Eu tenho um fator de gráficos de controle. Eu tenho um fator de processos de alerta. E eu tenho um fator de revisão da literatura. E aqui eu trouxe a evolução, né, desses fatores aí ao longo dos anos. Então, a gente vê o quê? Que o fator 2 sempre esteve presente. Né? Ainda que em alguns anos não tivesse nenhum trabalho sobre isso, foi um tema bastante presente.
E o fator 1 só foi surgir em 2013, o que mostra o quê? Que primeiro vem a técnica, que são os gráficos de controle, e depois a gestão, que começou em 2013. E é interessante também perceber que as revisões começaram muito recentemente, em 2022, ou seja, os trabalhos feitos antes começaram a ser revisados só há alguns anos. Tá? Então, isso é interessante também. Fiz análise de cluster para validar a análise fatorial, é importante, né? Porque a análise fatorial ela acaba tendo um viés, já que ela utiliza muitas informações subjetivas, né? Mas foi interessante que eu consegui validar minha análise fatorial por meio dessa análise de cluster, e aí eu consegui perceber que os métodos estatísticos estão em alta para detectar os ataques maliciosos, e esse é um aspecto interessante, né? E eu fiz um comparativo entre a revisão teórica, né, que é o conhecimento que já se sabia, e a bibliometria, que são as minhas hipóteses auxiliares. Então, trouxe aqui alguns achados, não vou ler todos, tem muito mais lá no trabalho, mas mostra que o fator 1 ele aponta, né, que esse tema ele é interdisciplinar, que detecção de ataques, segurança em sistemas industriais, qualidade, métodos de prevenção, destaca a amplitude da pesquisa nesse domínio, aplicação da família 27000, gerenciamento de riscos e problemas relacionados à qualidade de manufatura foram estudados, né, brevemente. Temas que envolvem a qualidade, como o TQM, processo de controle, mostram uma intersecção entre essas áreas. Enfim, e aí mostra, né, que outras estratégias também começam a aparecer e isso reflete em foco na eficiência e no controle de qualidade. Já o fator 2, ele mostra que tem uma diversidade de temas e métodos, né, desde ferramentas clássicas, como o gráfico de controle, o SUM, Hotelling, UME, e até uma integração aí com machine learning e algoritmos genéticos. Então, mostra aí que existem aí soluções práticas e relevantes para a detecção de ataque. E também mostra que essas abordagens são eficientes, rápidas e têm uma adaptação a cenários dinâmicos, né, o que é muito interessante. Aqui no que responde, né, as minhas perguntas de pesquisa, a gente viu que os especialistas, eles acreditam sim que a ISO 27000 funciona para a área da manufatura, desde que tenha adaptações, e que os métodos de classificação de riscos sugeridos pela ISO 27002 também possuem importância. O ataque que mais acontece, né, que tem maior frequência, é o phishing e suas variações. Isso é muito importante, porque dá para ver quais medidas preventivas que podem ser aplicadas. As técnicas de CEP, apesar de pouco aplicadas, são poderosas. O framework e demais diretrizes são vistas pelos especialistas como formas a contribuir para a melhoria do sistema de cibersegurança. As legislações contribuem para fortalecer os sistemas de cibersegurança, mas não são suficientes, né? As nossas leis são muito novas. A presença de um sistema de gestão da qualidade impacta moderadamente a área de cibersegurança, só que a ausência desse sistema de GQ impacta fortemente. Isso é muito interessante muito interessante. Existem desafios a serem enfrentados no uso de técnicas estatísticas, né? Especialmente ali do lado hard do TQM, na proteção dos sistemas de cibersegurança. E os desafios estão bastante ligados à falta de conhecimento sobre esses métodos estatísticos. Profissionais na área conhecem técnicas de detecção de intrusão. O machine learning, ao contrário do que a revisão teórica apontou, e a bibliometria também, não foi a técnica mais votada. Eles acreditam que os métodos estatísticos gerais e o CEP funcionam melhor para soluções. O sistema de gestão da qualidade que seguem os princípios da qualidade baseada na ISO 9000 influenciam sim os sistemas de cibersegurança e o nível de criticidade dos desafios enfrentados pela organização para melhorar os sistemas contra ataques é diferente aí para cada desafio, mas aí a gente tem uma ênfase na alta burocracia, falta de comunicação entre o setor de cybersecurity e demais áreas da organização. Então aqui eu trouxe as discussões, eu não vou falar todas, tá?
Mas só para vocês entenderem, então, o nosso núcleo rígido eram as vulnerabilidades, estratégias de ataque e princípios de cibersegurança. A revisão bibliográfica mapeou, né, essas estratégias e viu que teve uma evolução no uso dos métodos estatísticos. A problemática atual e relevante, e é necessário entender que os sistemas hoje em dia são conectados e possuem sim, vulnerabilidades, e a detecção de intrusão foi destacada como uma estratégia eficaz para combater isso. Uma tendência emergente reconhece o potencial de ferramentas da qualidade, né, para identificação e mitigação de ataques. Os gráficos de controle, né, especialmente associados a técnicas de machine learning, mostram aí uma integração necessária, né. Então, aqui a gente conseguiu atingir o objetivo geral do trabalho, que era mostrar como a gestão da qualidade pode contribuir na prevenção e detecção de ataques. E o sistema de gestão da qualidade, como o TQM e a família 9000, são aplicáveis em indústria 4.0 e eles auxiliam para a identificação e prevenção de ataques. Os resultados da pesquisa de campo corroboraram os achados da bibliometria e eles também conseguiram compreender quais são as métricas de monitoramento e atualização do sistema. E com isso eu consegui atingir os objetivos específicos 2 e 3. Então, existe uma importância da ISO 27000 e tem uma necessidade de programas de conscientização e segurança integrada. Isso amplia aí o nosso conceito de qualidade 4.0, porque começa a englobar a área de cibersegurança. Princípios da qualidade, como melhoria contínua e foco no cliente, são presentes e relevantes, e a qualidade, então, aqui ela está transcendendo a eficiência operacional e se torna uma linha de defesa. Bom, conclusão. O trabalho visava investigar como a GQ pode desempenhar um papel crucial na mitigação de vulnerabilidades dos sistemas ciberfísicos. E aí a bibliometria ela apontou, né, que tem uma convergência entre as áreas, que tem os gráficos de controle como ferramenta de detecção, monitoramento de anomalias, integração de machine learning e algoritmos genéticos. A pesquisa de campo, né, destacou que a ISO 27000 é importante, limitada, porém importante, né, que tem a necessidade de fazer conscientização e treinamento, que os princípios da qualidade são aplicáveis à cibersegurança e que existem desafios como a burocracia e falta de comunicação, falta de frameworks e ferramentas de gestão robustas, né, para mitigar aí ataques, principalmente ataques do tipo phishing, né, que foram os ataques mais presentes. Aí o trabalho tem implicações práticas, que é ao integrar essas ferramentas da qualidade com as estratégias de cybersecurity, as organizações elas podem aprimorar essa capacidade de detectar e responder às ameaças de forma proativa. Os gráficos de controle permitem o monitoramento em tempo real de sistemas de produção, que vai melhorar, né, a detecção de anomalias. Então, a GQ ela vai se estender além da excelência operacional e ela se torna um elemento fundamental para a segurança. O trabalho tem limitações, né? Por exemplo, o TextMine é uma ferramenta poderosa, mas ela tem muitos vieses na interpretação das análises fatoriais de cluster. Outra limitação é o tamanho da amostra de entrevistas, né? Foi uma amostra pequena, de 27 entrevistas. Então, a gente não pode generalizar a resposta, assumir que isso responde à população, né? Por isso que foi levado em conta o valor dos dados coletados, dos dados observados também, né? Para não ter problemas quanto a isso. Oportunidade de estudo futuro, a gente tem aí uma integração entre as duas normas principais, né? Que é a 9000 e 27000, para um sistema de gestão unificado. Estudo sobre fatores críticos de sucesso na integração dessas áreas. Explorar ferramentas da qualidade, né? Tipo lista de verificação, diagrama de causa e efeito, para mitigar ataques do tipo phishing. Pareto e FEMEA para mapear vulnerabilidades, gráfico de controle para detecção de anomalia, e utilizar técnicas de machine learning para otimizar essa detecção de ataques. Eu consegui fazer algumas publicações ao longo do mestrado, né, 2 de congresso e uma de revista, que é muito importante. Aqui eu trouxe o print do e-mail, né, da aceitação da revista. E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês.